Oi, gente. O vídeo de hoje é basicamente uma rotina de encomenda. Eu tinha um bolinho de 2 quilos e eu comecei aí fazendo a massa. A minha massa de pão de ló, aí são os meus recheios já prontos, de brigadeiro e de ninho. Aí já são as minhas assadeiras untadas, né, com papel manteiga, forradas com papel manteiga. E as coisas que eu iria utilizar para finalizar a massa. O trigo, o fermento, o fouet, a espátula, a, a xícara medidora que eu utilizo. Enquanto a massa bate, eu já deixo tudo arrumadinho em cima da mesa, tá bom? Aí já coloquei o forno para pré-aquecer e agora eu desliguei a minha massa, né? Eu deixo ela bater durante 10 minutos e aí agora eu desliguei, já tinha 10 minutos que ela tava batendo e agora eu vou misturar o trigo, né? Peneirado e a farinha de trigo. E o fermento. A farinha de trigo e o fermento. Aí já está misturado. Já está pronto, né? Com a farinha de trigo e o fermento misturado. Agora eu vou dividir nas assadeiras. Eu divido em 2 assadeiras para assar mais rápido e para ser melhor para eu dividir depois, né? Eu só corto ao meio. Essa assadeira, ela tem 17 centímetros de diâmetro. Ela me rende um bolo de 2 quilos. Os meus bolos de 2 quilos eu costumo fazer nelas. Eu coloco agora para assar e esse meu forno eu coloco para assar em temperatura de 200 graus e assa em 30 minutos, gente. É 30 minutos certinho, eu coloco aí e é contadinho. Aí já deu o grauzinho aí na mesa para esperar as massas, né? E aí, passados os 30 minutos, as minhas massas já estão amassadas, elas ficam assim bem moreninhas. Essa deu uma baixadinha aí no meio, gente, mas foi porque eu fiz com ovos gelados, eu esqueci de colocar os ovos. Eu geralmente deixo os ovos fora da geladeira, só que como eram os últimos 4 ovos que eu tinha aqui, eu coloquei eles na geladeira e aí eu tive que utilizar eles mesmos. Esqueci de comprar outros e foi eles mesmos. E eu nem gosto de utilizar ovos gelados porque atrapalha no crescimento do bolo, né? Mas foi bom, deu certo, vocês vão ver aí no final da montagem do bolo. Aí eu só espetei aí a faca para vocês verem, mas nitidamente a massa tava assada, mas só para desencargo mesmo eu espetei aí para vocês verem. Agora, gente, eu deixei esfriar um pouquinho, né? Um pouquinho não, já tinha esfriado completamente, porque eu já tava conseguindo pegar aí na forma e eu vou desenformar. Eu desenformei, tirei o disquinho de papel manteiga, né, que eu coloco no fundo, parto ao meio. Eu não sou a expert em partir o bolo ao meio, sempre fica um pouco torto. Eu não tenho ainda aquele negocinho, eu nunca comprei, gente. Eu tive interesse de comprar, mas eu acho que eu preciso pra ver se fica retinho meus discos, sabe? Aí eu desenformei esse outro ficou um pouquinho maior, mas não tem problema, não interfere também. E desculpa a minha voz assim meio full, hein? Que eu tô um pouco acho que querendo gripar. Tô, enfim. Aí eu cortei os meus discos, gente, ele fica, ó, um tamanho bem bom, tá? Me rende na altura desse bolo de 10, dá 10 centímetros tranquilamente, né? Aí eu vou dar uma limpadinha aí, tirar os farelinhos de bolo. Farelinho de bolo aí pra tudo quanto é lado, né? No fogão, na bancada da pia, em todo canto, mas é inevitável. Aí, gente, eu fui ali lavar minha mão, né, gente? Sem luva, mas, porém, a mão limpa, a minha pia tá aí do lado, eu fico lavando o tempo inteiro. Esse aí é o saco que eu utilizo, né? Eu compro esse rolinho aí de saco, aquele saco tipo de verdura mesmo, pra eu forrar as assadeiras, pra eu poder montar o bolo dentro, né? Aí eu abro o saco e coloco. Nessa forma de 17 centímetros, eu costumo utilizar só um. Nas outras, eu utilizo mais de um. Eu utilizo 2 ou 3, de repente, dependendo do tamanho da forma, tá bom? Aí eu vou forrar a minha forma e vou vir com a primeira camada aí de bolo. Eu sempre coloco a camada de baixo mesmo, aquela mais retinha, tá?
eu gosto de colocar elas embaixo e em cima. Eu começo com ela e finalizo com ela também, que são as mais retinhas mesmo do bolo. E aí eu vou preparar a minha calda. A minha calda, gente, eu faço com leite condensado e água. Coloco uma boa quantidade aí de leite condensado, uma quantidade, eu coloco mesmo no olhômetro, uma quantidade que eu acho que vai ficar saborosa, uma calda que fique assim com sabor bem e não fique aguada, que fique com sabor bem relevante assim mesmo do leite condensado, tá? Aí eu misturo bem. E, gente, eu gosto de utilizar a vinagre, aquela vinagre de ketchup pra molhar o bolo. Coloco dentro e uso, ela é muito boa, porque você molha o bolo por completo. Mas a minha, parece que sumiu a tampinha aqui, eu ainda não... Nossa, não lembrei de comprar outro, sempre esqueço. Aí eu tive que molhar com a colher. Detesto molhar com a colher, faz a maior bagunça. Parece que eu molhei mais fora do que dentro. Mas era o que tinha pra hoje, gente. Eu tive que fazer dessa forma mesmo. Aí eu dividi, fiz 2 camadas de brigadeiro, né? E uma camada de ninho. E eu dividi esse brigadeiro, gente. Esse brigadeiro meu é super gostoso. Ele é 100%, brigadeiro 100% cacau. Fica muito, muito saboroso, não fica enjoativo. É maravilhoso. Eu gosto de usar o cacau 100% porque eu acho que fica muito bom. Aí eu dou uma olhadinha aí na colher pra poder esparramar, né? Pra poder espalhar o brigadeiro pra não ficar puxando do bolo e não virar aí uma lambança, puxar migalhinhas, né? Não esparramar tudo. Aí eu faço dessa forma, fica excelente. Aí eu venho com a outra camada de bolo, aquela de cima. E aí, gente, quando eu utilizo essa camada, eu gosto de molhar, assim que eu molho ela, eu não sei o bolo de vocês, mas o meu, ele fica com uma capinha por cima, tipo aquela capinha de excesso de açúcar mesmo, né? E eu gosto de tirar ela, não gosto de deixar. Aí eu molho um pouquinho e venho raspando ela, em vez de eu cortar, porque se eu cortar eu vou perder boa parte do bolo, né? Então, eu venho raspando ela dessa forma aí que eu tô fazendo, ó. Tá vendo? Aí ela sai belezinha, ó. Aí eu vou raspando ela mesmo e tirando toda ela. Aí eu finalizo molhando mais um pouquinho o bolo. E aí eu venho com a parte com o outro recheio, né? Que no caso agora é o ninho. E, gente, vocês estão vendo umas formiguinhas ali, né? Gente, minha casa tem muita formiga. Muita não, né? Tem de vez em quando tem umas pedretras aí. Esses formigãozão aí, que eu não sei de onde é que eles vêm. Que eu não chamo, porque que eles aparecem enxeridos. Mas eles vêm, eles vão, né? Eles não interferem em nada também, não. E aí, gente, misturei aí a minha camada de ninho. E aí eu vou vir com a outra camada de bolo, né? Aquela outra camada de cima também. E aí eu vou fazer do mesmo jeito. Vou molhar um pouquinho e vou retirar ali, raspando com a colher, essa casquinha que eu não gosto de deixar, tá bom? Retirando essa casquinha. E feito isso, eu molho mais um pouquinho. Aí finalizo com o meu outro recheio. Ai, gente, eu vou pedindo desculpa pra vocês porque o começo do vídeo ficou com a câmera gravada em pé, né? Porque eu tava gravando sozinha, não tava gravando com tripé nem nada. Tava gravando com a mão mesmo, né? Fazia uma coisa, parava, aí lavava a mão, aí fazia de novo, fazia o procedimento, aí parava o vídeo desse jeito, né? E aí fazendo pausadamente, né? Eu tava mostrando assim pra vocês passo a passo. Então, eu esqueci do detalhe que tinha que deitar a câmera, né, gente? Eu vim lembrar do detalhe agora que eu fui gravar com o tripé. Mas enfim, deu certo, tá? Agora deu certo, né? Mas então, gente, vou me atentar mais a essas coisas, né? Já tá passando da hora. Então, gente, desconsiderem, por favor. Mais uma vez, né? Enfim, tô colocando aí a última camada de brigadeiro. E aí, eu vou
Aí molha a colher aí pra eu espalhar o brigadeiro, né, gente? Eu gosto de utilizar o meu recheio um pouquinho firme, não muito firme. É, assim, cremoso, porém consistente. Para o bolo não desandar, não quebrar na hora que o cliente for transportar, sabe? Não ocorrer nada disso. E eu gosto de montar, de fazer sempre à noite, deixar ele de um dia para o outro na geladeira e confeitar no dia seguinte, né? Bem próximo ao horário que o meu cliente vier buscar, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo, tá? Eu vou mostrar pra vocês que ele já ficou pesando quase 2 quilos, pesou 2 quilos e pouquinho, né? Mas eu não tirei a talha da forma. E com a finalização do chantilly, ele vai passar de 2 quilos. E amanhã eu vou, no outro dia eu vou decorar ele, né? Amanhã, no caso, eu vou decorá-lo. E aí eu mostro pra vocês a decoraçãozinha dele, tá bom? E aí, ó, eu passo plástico filme nele, bem passadinho mesmo, tá? E deixo na geladeira de um dia pro outro. Assim, dessa forma, ele fica bem conservadinho, bem firmezinho e não vai correr o risco dele quebrar nem nada na hora do seu cliente transportar ele, tá bom? Fica a dica e é isso, gente. Um beijão pra todos. Obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.